Já que a gente está falando de informações, eu vou trazer outra notícia, inclusive, que está lá no nosso site, que fala exatamente disso, né? A gente está repercutindo muito esse dia após o anúncio que foi feito pelo Fernando Haddad. O governo, então, já entregou essa medida, apresentou essa medida provisória com a reoneração dos combustíveis, já fez essa apresentação, pediu que a Petrobras suspenda a venda de ativos da estatal por 90 dias, e também fez mudanças aí, o governo Lula já fez mudanças nas indicações para o Conselho da Petrobras. Duda, eu queria conversar com você, falar que você detalhasse um pouco mais para a gente e analisasse um pouco mais essa última informação. Inclusive, eu vou buscar a reportagem aí no site, que o governo Lula fez essa alteração agora, né, nas indicações do Conselho da Petrobras. O engenheiro Wagner Granja Victor foi substituído pelo economista Bruno Moretti, atual secretário especial de análise governamental da Presidência da República, né? O Moretti, ele é atual secretário. Esse anúncio foi feito pela estatal, que divulgou esse comunicado hoje ainda. Também estão na lista ali outras pessoas, como o Pietro Admo Sampaio Mendes, indicado para presidir o colegiado, Carlos Eduardo Turcheco Santos, o Vitor Eduardo de Almeida, Eugênio Tiago Chagas Cordeiro também, o Bruno Moretti, né, que está ligado aí ao PT, o economista está ligado ao PT, Sérgio Machado Rezende, a Suzana Ribeiro, que é a única mulher entre os candidatos. Duda. Esse Conselho de Administração da Petrobras, enfim, o PT está colocando vários membros do próprio partido ali, e tem uma razão de ser, porque é esse conselho que vai definir em abril como que vai ser o cálculo do combustível, aquele cálculo que é o PPI, que leva em referência o valor do dólar, e é um algoritmo aí meio misterioso que a gente não sabe muito bem, mas é que calcula o final, qual que vai ser o preço do combustível que vai ser vendido pela Petrobras. Isso é importante, sim, porque a gente vai ter o PT mexendo nesse cálculo, e o objetivo do PT, Kenzo, é principalmente evitar um aumento maior na bomba para o consumidor, mesmo que isso custe um pouco, que isso acabe afetando a saúde financeira da Petrobras. O PT sempre criticou os lucros abusivos da Petrobras, né? Vamos lembrar que há um tempo atrás, por causa da guerra na Ucrânia, a gente teve um aumento muito grande do valor do petróleo e a Petrobras lucrou muito. E o PT está batendo nisso faz muito tempo e falando dos acionistas da Petrobras que ganharam muito dinheiro. O que o PT também esquece nesse momento é que o grande acionista da Petrobras é o governo federal, né? Mas, enfim, o que esse pessoal vai fazer na hora de mudar o cálculo aí do valor da gasolina é evitar ou tentar diminuir ao máximo o preço na bomba. É uma medida populista e a Petrobras vai ter que arcar aí com o que for necessário. Teve essa escolha, né, de colocar a Petrobras para pagar esse buraco, né? Eu tenho uma conversa no governo que é essa do qual é o lucro justo da Petrobras, né? Provavelmente não é o lucro que ela tem agora, né? Até pelos tweets que a gente vê da Glaze, etc. e tal. E a Petrobras realmente foi a segunda maior do mundo em distribuição de dividendos ano passado. Aí sim, lá o governo Bolsonaro também deu uma ajeitadinha contábil para poder pegar mais dividendos, para aí sim fechar a conta. Então você tem uma mudança ideológica aí na forma como você vai gerir a Petrobras, né? Amanhã o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, até vai fazer uma coletiva para explicar. Eles congelaram aí por 90 dias a venda de ativos, né? O que era isso, né? O que a Petrobras vinha fazendo nos últimos anos? Depois daquele desastre que teve lá no governo Dilma, né? A Petrobras acabou super endividada, tendo que pagar bilhões em indenização em função da corrupção, etc. e tal. A Petrobras vinha desinvestindo, né? Como a gente fala no mercado, vinha desinvestindo de operações que eram menos lucrativas para se focar o negócio no pré-sal
que é muito mais lucrativo e ela tem uma tecnologia de ponta, o lifting cost dela é super baixo, o custo para extração desse petróleo é super baixo, perde só para o custo que os árabes têm lá, porque lá no Oriente Médio você dá uma pazinha para uma criança, ela faz um buraco, sai petróleo, né? No pré-sal você precisa de um pouco mais de tecnologia. E aí eles congelaram isso porque, segundo o PT, isso seria vender o patrimônio nacional a preço de banana, blá, blá, blá. Então, pararam com isso. O João Paulo Prates amanhã fala sobre isso e deve falar, eu espero, que fale também sobre o PPI, né, que é o preço de importação, preço internacional, né, a política de preço internacional da Petrobras, que considera isso que o Lula falou, o Duda. Diga, amigo. Isso que o Duda falou, você vê, né? Isso é uma obsessão já, tá virando esse negócio. Isso que o Duda falou, ele considera o quê? Que você compraria esse petróleo via Roterdã, né? Então você compraria lá em Roterdã e venderia aqui. Então você tem um frete que está colocado nisso. Isso é injusto. Tá certo quando fala, vamos tirar isso. É algo bom que pode acontecer e vai realmente baixar o preço do petróleo aqui dentro. Mas o medo que o mercado está, o mercado que eu convivo, né? Eu convivo com pessoas do mercado aqui na Faria Lima, junto com o pessoal aqui de uma gestora de investimentos, etc. e tal. Esse pessoal do mercado não deve ser o mesmo mercado do Haddad. Eu acho que o mercado do Haddad é o mercadante. Pode ser o Aloysio, o mercado deve ser o mercado que fala para ele que está tudo bem, esse mercado aí. Ou é o supermercado, né? Não sei, é difícil dizer. Mas o que o mercado tem medo é de você ter um retrocesso e voltar para aquela ideia que a Petrobras assumiu na época da Dilma, de pagar as contas do Brasil, e depois começou a gerar prejuízo e se endividar, e as coisas foram piorando, até que finalmente a Dilma saiu da presidência da República, mas deixou um legado que a Petrobras só conseguiu desmontar há 2 anos, basicamente. E ainda, Rodrigo, muito na esteira disso que você está falando, a gente viu isso, né? Depois do anúncio que foi feito ontem dessa reoneração no preço dos combustíveis, foi feito o anúncio também, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fez o anúncio também do imposto sobre a exportação do óleo cru, né? E isso trouxe uma repercussão grande no setor, inclusive. A gente vai trazer primeiro uma reportagem para vocês que nos acompanham agora, reportagem que está lá no nosso site, o Antagonista, e nessa reportagem a gente fala isso, né, que o principal representante do setor petrolífero do Brasil, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, publicou uma nota expressando ali grande preocupação com esse novo imposto sobre a exportação do óleo cru na terça-feira. Está aí a reportagem completa para vocês que nos acompanham, é só acessar o nosso site, o antagonista.com.br, ou então acessar o nosso aplicativo. É só apontar a câmera do QR Code, a sua câmera do celular para o QR Code que sempre aparece aí na nossa tela, ó, que você tem o aplicativo do Antagonista, e nesse aplicativo você recebe todas essas notícias em tempo real. À medida que elas começam a ser publicadas, você já recebe essa sinalização aí na palma da mão. Então é isso, a reportagem mostra isso, que essa alíquota de 9,2% ela foi adotada por ao menos os próximos 4 meses para minimizar esses impactos relacionados à não cobrança integral do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol, que foi prevista na medida provisória da reoneração dessa quarta-feira. A tributação das vendas externas, mesmo de forma temporária, pode impactar a competitividade do país a médio e longo prazos, além de afetar a credibilidade nacional no que tange à estabilidade das regras tributárias. Foi o que disse o IBP em nota. Queria repercutir um pouco com vocês esse assunto. Começo com você, Rodrigo. Olha, rapaz, esse é aquilo, né? Vou lembrar aqui a Margaret Thatcher, né? O governo não gera riqueza. Os governos não geram, eles não têm fonte de receita. A única fonte de receita deles é o bolso do contribuinte. Né? Você que planta alguma coisa, você gera alguma riqueza. Você produz alguma coisa, você gera alguma riqueza. É claro que a gente tem esse acordo, não sou contra o governo, não é isso. Sou contra em partes, mas o que o governo vai fazer é buscar onde tem dinheiro, ele vai buscar e vai botar a mãozinha dele. Então, para tirar esse dinheiro da Petrobras, de alguma forma, e levar para dentro do Tesouro Nacional,
eles conseguiram criar mais ferramentas e estão onerando um pouquinho mais aí esse imposto de exportação. Então, o que acontece? A Petrobras, ela produz praticamente todo o petróleo que a gente precisa, mas ela não consegue refinar tudo, né? Então, 30% do que ela produz, ela manda para fora, então vai pagar um imposto quando manda para fora, agora, a partir de agora, e depois ela recompra em forma de diesel, aí paga um outro imposto de importação, e depois quando vende para a distribuidora, paga outro imposto, e aí você consegue tirar um pouquinho desse dinheiro que estaria na Petrobras para ir para os cofres do governo. Assim, atrapalha essas junior oils ou essas petroleiras mais novas, né, essas petrolíferas mais novas, que são Prio, Enalta, 3R, que são empresas listadas em bolsa, e sofreram bastante ontem e hoje em função disso, porque elas exportam todo o combustível que elas produzem. Então, você é aquele famoso, você está exportando o custo Brasil, né? Então, eles vão ter que cobrar um pouco mais barato que o preço internacional, porque eles têm que vender a preço internacional, afinal de contas, quem está comprando está fora do Brasil. Então, eles sim vão ter, com certeza, uma queda maior no lucro também. Isso causa de novo, né, aquela história da uma insegurança, né? Você faz negócio no Brasil, daqui a pouco muda o governo, e aí as regras do jogo mudam, né? Aquela coisa de o cara entrega uma bola para você e fala, é basquete. Aí, dali a 5 minutos, ele fala pênalti. Pênalti por quê? Porque agora é futebol. Você está com a mão na bola. Então, isso é um problema, isso onera o Brasil de todas as formas. Tá? Hoje é o petróleo, mas duvido, e assim, pode gravar aí quem quiser, se tiver no Twitter, põe aquele remind me in 1 year, sei lá. Duvido que daqui a um tempo também não aumente imposto sobre mineração, porque a Vale está ganhando bastante dinheiro, não aumente imposto sobre as empresas que exportam soja, milho, porque o agro também está dando bastante dinheiro. Então, assim, o governo vai buscar, para fechar aquela conta que eles inventaram, e eu não estou julgando o mérito da conta, não, viu, gente? Para fechar aquela conta que o Haddad disse que ele está se voluntariando a pagar, eles vão buscar onde tiver dinheiro, né? Então, é natural, né? Se você não vai cortar gastos, você tem que aumentar a receita. É simples, é uma conta que não é difícil. Todo mundo em casa já passou por isso. Estou sugerindo, né, o orçamento Haddad, que você adote aí. Diga para o seu vizinho, te dá o dinheiro para você pagar os seus boletos, que você está se voluntariando para pagar as contas que você mesmo inventou. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente está vendo com esse negócio do imposto sobre exportação de petróleo. Também não é um absurdo, não pode cobrar? Pode. Mas tá descompassado, tá desproporcional, sabe? O mercado, sem ser o mercado do mercadante, está esperando que haja algum corte de despesa para mostrar que há também uma vontade de melhorar a forma como o governo é gerido, né? Como o Estado é gerido. Duda, quer fazer um arremate? É interessante essa questão do Haddad ir mudando várias regras, né? E ele vai incomodando vários setores, porque esse setor petroleiro no Brasil tem várias empresas internacionais, nacionais também, que investiram, fizeram planos de negócios e estão aqui há vários anos já. E aí, a hora que ele começa a mudar, colocar imposto e fazer tudo isso, isso afeta. Então, tem empresa que está repensando, por exemplo, se vai fazer planta para gás de efeito aqui no Brasil, né? Aí agora o Lula vem também com essa ideia de investir em refinaria. Então, isso afeta, causa muita incerteza no Brasil, né? O Haddad tem uma visão como se fosse tudo uma empresa só e é a Petrobras e pode fazer o que quiser com a Petrobras, mas não, tem muita empresa privada aqui e isso afeta os investimentos geral. E o Brasil também não pode ficar pensando que o PT ainda tem essa ideia arcaica, né, de achar que o governo e a Petrobras têm investimento para gastar à vontade. Não é assim, né? A Petrobras estava muito mal de situação financeira e essa decisão de focar no negócio da extração de petróleo era porque estava num prejuízo danado. Então, por isso que foi se desfazendo da distribuição de gasolina, das refinarias e tudo mais. E aí o PT quer voltar isso tudo atrás, né?
é difícil, assim, não dá para mudar a realidade tão fácil.